Olá pessoal do grupo de Lógica de Programação do Campus Barreiros do IFPE, aqui é a professora Marieline. Nós estamos gravando hoje esse vídeo de Lógica de Programação, cujo tema da aula é repetição. Quero que vocês aproveitem bastante esse vídeo, espero que vocês possam estar utilizando para estudar, para até depois tirarem alguma dúvida, está sempre reforçando o assunto, então o vídeo vai ficar registrado. É um conteúdo que a gente está criando aqui para vocês estarem utilizando sempre que preciso, porque, como eu falei para vocês em várias aulas, programação é prática. A gente tem que estar sempre programando, sempre buscando desenvolver essa habilidade de pensar de forma lógica para desenvolver um algoritmo, enfim. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre exercitando. Mas bem, como eu falei para vocês, a aula hoje é sobre repetição. E só lembrando que a gente já viu até aqui, desde o começo, a gente aprendeu o que é algoritmo e a gente viu um pouco sobre entrada, processamento e saída. Para estar colocando em prática os conceitos que a gente está aprendendo, estamos utilizando a linguagem C. Então, por exemplo, quando a gente aprendeu entrada e saída em C, a gente viu os comandos scanf e comando printf. A gente viu também os tipos de dados. Nós sabemos que existem tipos de dados numéricos, tipos de dados lógicos, entre outros. E a gente aprendeu também operadores aritméticos, relacionais, lógicos. Na aula passada, a gente viu sobre os comandos de decisão, em C, o if e o if-else. Sabemos que esses comandos de decisão estão presentes em várias outras linguagens de programação. Então, tudo que a gente tem visto é para formar uma base para que vocês possam estar se interessando por esse tema, que é a lógica de programação, a resolução de problemas, e para que vocês possam estar buscando se aprofundar. Mas o que está faltando? Está faltando um tema muito importante, que é o tema de repetição. Então, é justamente isso que a gente vai ver hoje. Nosso objetivo é entender o que são os comandos de repetição. Para que eles servem? Por que eles são tão importantes? Por que estava faltando ver sobre isso, né? Como a gente tem usado C para praticar, para colocar todos esses conceitos em código de programação, a gente vai ver a sintaxe do comando while, que é um comando de repetição em C, e também a sintaxe do comando for. Durante a aula, a gente vai trazer vários exemplos de algoritmos que utilizam repetição. Então, vamos lá. Bom, pessoal, a gente utiliza comandos de repetição quando desejamos que um determinado conjunto de instruções ou comandos sejam executados um número definido ou indefinido de vezes, ou enquanto um determinado estado seja alcançado. Vocês lembram que vários exemplos nas aulas anteriores, a gente sempre fazia um algoritmo, executava aquilo ali, ele encerrava. Por exemplo, lembram de um exemplo que a gente fez onde a gente colocava uma nota e o programa respondia se o aluno foi aprovado ou reprovado. A gente utilizou, inclusive, um comando de decisão, que foi o if e o else, também para poder estar respondendo. Mas então, a gente colocava só uma nota ali. E depois que o programa respondia aprovado ou reprovado, ele encerrava. Mas e se eu quisesse colocar uma outra nota? Aí ficar colocando várias notas até um determinado momento que eu quisesse parar, um número definido ou talvez indefinido. Digamos, eu não sei quantos alunos são, mas eu quero colocar isso indefinidamente, eu quero ficar repetindo notas e quero que o programa continue dizendo aprovado, reprovado, e não que ele feche, eu tenho que reabrir o programa para poder estar colocando a próxima nota. Então, é para isso que serve o comando de repetição, para você pegar uma parte do seu programa e fazer aquilo se repetir tantas vezes quanto você queira. Ou um número X de vezes que você talvez já conheça, ou um número indeterminado de vezes que o usuário possa dizer quando é que quer parar, ou até mesmo quando você atingir um determinado estado. Então, quando chegar nesse ponto, pode parar. Vou mostrar para vocês aqui agora um diagrama de bloco que ilustra o que é uma repetição. Vocês lembram que eu falei para vocês que sempre que tem esse losango, significa uma pergunta. Ou seja, aqui dentro pode vir uma expressão lógica. Lembrando que as expressões lógicas são avaliadas como verdadeiro ou falso, e que no C o verdadeiro significa 1 e o falso significa 0. Mas veja o que acontece aqui nesse diagrama. Quando você tem aqui uma expressão lógica que vai ser avaliada como verdadeiro, a setinha indica que o programa vai passar a processar o comando que tiver aqui nesse retângulo. Depois que ele processar esse comando, o que vai acontecer? Em vez de seguir, ele vai voltar para a pergunta novamente, e a expressão lógica vai ser avaliada novamente. E isso vai acontecer tantas vezes quanto essa expressão for avaliada como verdadeira.
No momento que a expressão for avaliada como falsa, ele vai seguir para os próximos comandos. Esse count aqui é de continuar. Percebam que aqui tem um laço de repetição, ou um loop. E esse loop vai acontecer, esse laço de repetição vai acontecer, enquanto o que tem nessa expressão lógica aqui for avaliado como verdadeiro. Vou mostrar agora um exemplo de um contador, que é um exemplo clássico para a gente estar entendendo como funciona a repetição. Um contador é um programa que conta, né, logicamente, nesse caso aqui, de 0 a 100. NR é uma variável que a gente pode declarar como inteiro, porque vai ser um número, e inicialmente a gente coloca para ela o valor 0. Então, NR recebe 0. Isso aqui é o processo de inicialização da variável. Então, nesse comando aqui, a gente atribui o 0 ao NR. O próximo comando é um comando de repetição, onde está sendo feita uma pergunta através da expressão lógica. NR no momento vale 0. 0 é menor ou igual que 100? Sim. Então, o programa vai seguir por essa direção para o próximo comando nr igual a nr mais 1. O que acontece aqui? A nossa variável nr vai receber o próprio valor que está contido nela no momento, que no caso é 0, mais 1. Então, ela vai se tornar 0 mais 1, que dá 1. Então, nesse ponto aqui, nr, que era 0, vai virar 1. E o loop volta para a pergunta novamente. Expressão lógica. NR é menor ou igual que 100? Sim, de novo. Então, vem para cá novamente. E ele vai executar agora. 1 mais 1, 2. Então, nesse ponto, NR vai valer 2. E o loop vai seguir novamente. Então, isso vai continuar diversas vezes. Vai estar acontecendo aí 0, 1, 2, 3, até o 100. Então, quando eu chegar aqui com 100, NR é menor ou igual que 100? Continua sendo verdade. Continua 1, continua true. Então, ele vem para cá de novo. NR mais NR mais 1, agora vai dar 100 mais 1, 101. Então, nesse ponto, ele vai estar valendo 101. Seguindo o loop, a pergunta vai ser feita novamente. 101 é menor ou igual que 100? Dessa vez vai dar falso. Sendo falso, em vez de continuar a repetição, a gente segue para essa seta que não e vai continuar o que tiver mais de fazer no programa. Ou, se não tiver mais nada, encerrar. Então, percebam, isso aqui vai acontecer 100 vezes. Esse loop vai ser executado 100 vezes. E essa pergunta aqui ela vai ser avaliada 100 vezes até que ela dê falsa e o programa siga. Então, enquanto isso aqui for verdade, o programa vai ficar somente nesses comandos aqui, repetindo esses comandos. Digamos que você queira imprimir na tela os números de 0 a 100. Já pensou se você tivesse que criar um printf para todos os números? Printf 0, printf 1, printf 2. Isso é muito cansativo. Não tem lógica nenhuma nisso. E justamente o que a gente está aprendendo é lógica de programação. Então, para você, por exemplo, fazer um programa que imprime de 0 a 100, você pode usar simplesmente uma estrutura dessa de repetição, começando do 0, indo até o 100, imprimindo cada vez que você passa dentro do loop. Então, pessoal, para que o vídeo não fique muito grande, eu vou fazer o seguinte. Vou dividir o nosso tema de repetição em partes. Até aqui a gente viu o que é repetição. Foi somente uma introdução. No próximo vídeo, vou trazer para vocês a sintaxe do comando while em C e mostrar alguns exemplos de algoritmos para a gente estar colocando em prática esse novo tema de repetição. Então, é só seguir agora para o próximo vídeo, parte 2.